Carros atuais são como um teclado de notebook, um Apple, por exemplo. Carros antigos, já por sua vez, são como se fossem máquinas de escrever mecânicas, como por exemplo aquelas da Olivetti. Essa é a minha forma favorita de escrever a diferença na experiência. Hoje a gente vive uma era de excesso de estímulos, mas são todos muito parecidos, todos fabricados, todos gamificados, todos feitos para serem viciantes. Exemplo, likes no Facebook, likes no Instagram, curtidas no YouTube que você assiste nesse momento e o WhatsApp sendo bombardeado aí a todo instante. Aqui a gente também tem uma miríade de estímulos, mas eles são muito mais sensoriais, visão, tato, olfato. De fato, tudo aqui exige um pouquinho mais de força para você manipular. E aí com isso você tem um doce paradoxo. É lógico que dirigir um carro antigo é muito mais cansativo, exige muito mais de você, mas ao mesmo tempo toda vez que você sai dele, você sai muito mais renovado, muito mais revigorado. Isso não só pela experiência mais envolvente que ele oferece, mas também pela forma como essas interações acontecem, não só com você em relação ao carro e do carro em relação ao ambiente, mas também o contrário, das pessoas, da reação do mundo em relação ao carro. Por isso que eu digo que definitivamente um carro como esse não é só um meio de transporte. Hoje a gente vai entender exatamente como que é então a experiência de dirigir um carro antigo. Primeira coisa que o carro antigo oferece diferente já está logo de cara na chave, nada de botãozinho, nada de canivete, parecido com a chave de casa de muita gente, aliás, né? E aí, lógico, tem que enfiar essa chave aqui no tambor, já está destrancado aqui, mas enfim, fazer só uma encenação aqui, uma maçaneta com toque gelado, exige um pouquinho mais de força do que o seu carro atual. Barulho, né? Tudo diferente. Aí, na hora que você entra aqui no carro, na verdade, na hora que você abre a porta, você já sente aquele perfume que já dá o segundo estímulo sensorial diferenciado, né? Todo carro antigo tem um cheiro um pouco diferente, né? A mistura aí dos materiais utilizados, desde a cola, material de preenchimento dos bancos, curvinho, vinil, enfim. E é lógico, tudo temperado aí com mais de 40 anos de combustão, inclusive de gasolina com chumbo, que não existe mais, né? Desde 89 aqui no Brasil, né? E a hora de fechar a porta é o segundo momento que o carro antigo se impõe, vamos dizer assim, sobre você acostumado com um carro atual, né? Mas se você fechar com muito pouca força aqui, a porta não vai fechar direito, né? Então você tem que usar um pouquinho de força, mas não muita. Basicamente, essa é a filosofia de todos os acionamentos de um carro antigo, ou seja, exige um pouco mais de força do que o normal, dependendo do acionamento pode ser até muito mais força, mas não uma força bruta, uma força aí com traquejo, com um certo jeito. E aí, uma vez aqui dentro, a gente tem uma ergonomia completamente diferente. Não só a ergonomia, a espacialidade, ou seja, a sua relação com o espaço aqui dentro do carro antigo é completamente diferente. O para-brisa é sempre muito mais próximo, porque a silhueta do carro é menos aerodinâmica, né? O para-brisa é mais de pé, as colunas, né, são mais estreitas, então você tem uma visibilidade muito maior. No caso aqui, esse carro não tem coluna B, né? Então você tem toda essa amplitude aqui e isso ilumina e ventila de uma forma completamente diferente, né? O painel, ele é muito mais compacto, muito mais próximo ao para-brisa, então você se sente solto aqui, né? Você se sente literalmente dentro de uma casca e não de um invólucro, né? Hoje, quando você entra num carro moderno, você se sente completamente dentro de um casulo, né? Isolado completamente do mundo exterior. Aqui é o mais próximo que você consegue chegar em duas rodas, estando em quatro rodas, vamos dizer assim, né? Tava falando de ergonomia de direção, abri a porta aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Volante de aro fino, enorme diâmetro aqui, não vou nem me arriscar a dizer quantos milímetros tem aqui, mas seguramente aí mais de 300 milímetros de volante, então um volante grande, aro fino nessa peça de baquelite, então é tudo bem diferente. Uma coisa que é interessante que vocês vão ver quando começar a guiar é em relação ao esforço de direção, que não é, ele exige muito mais que um carro atual com direção hidráulica, mas não é tão pesado como alguns carros dos anos 90, por exemplo, com direção sem assistência, né? Confesso até que a parte de ergonomia, o Opala me surpreendeu bem, né? Você pode ver assim em termos de posição de pilotagem, né? Eu consigo posicionar meu pulso aqui sem forçar muito minhas costas, exatamente aqui no ar do volante. Então a posição de pilotagem correta você consegue bem fácil no carro, inclusive sem muita interferência no volante, apesar dele ser enorme, né? Nos pedais, então surpreendeu bem até nesse sentido. Na hora de ligar o carro, tem gente que gosta de pisar aí uma ou duas vezes no acelerador, mandar um pouco de gasolina aí pro motor antes de dar a partida. Já eu prefiro, especialmente quando ele está frio, prefiro gastar um pouquinho de bateria e deixar ali o motor de arranque trabalhar um pouco, porque aí dá para, vamos dizer assim, carregar o sistema de lubrificação, né? Sobe óleo aí para todas as galerias antes de alimentar o acelerador e fazer o motor ligar, né? Agora ele está quente, então ele vai pegar super rápido, né?
de primeira. Agora vamos ver então como é que é a experiência de guiar esse carro na estrada dos Romeiros, que tal? Seguramente vai ser o nosso passeio na Estrada dos Romeiros mais lento de todos, mas provavelmente um dos mais emocionantes. Aliás, para começar, vale o toque. Todo carro antigo dessa época especial, duas coisas são verdades absolutas. Primeiro, que o marcador de combustível nunca é muito confiável, e outro ponto é que você tem que estar sempre de olho no medidor de temperatura, né? Então vamos ver até onde que ele vai aqui, se ele aguenta bem. Também não vou esmerilhar muito, né? Mas Estrada dos Romeiros tem bastante subida aqui, né? Acho que eu vou deixar aberto aqui para não vir muito barulho. A gente tem aqui incríveis 80 cavalos a 3.800 RPM e 18 kgfm histórica a 2.600, que não é tão ruim, né? Mas a entrega não é exatamente das mais emocionantes. Você nem deve esperar muito isso aí nesse carro como esse, mas é gostoso realmente. Já esperava, até pela questão de medida de entre-eixos, né, do Opala e tudo mais, o carro bem balanceado. Cara, esse carro antigo é o seguinte, como eu falei na introdução, né, vamos passar aqui pela curva E agora, conhecer de leve um pouquinho o limite do carro, sem muito abuso. O carro antigo é aquilo, né, ele tem as suas manhas, ele se impõe um pouco, né, então você tem que guiar um pouquinho de acordo com o que ele pede, não é como os carros atuais que você se sente muito mimado por um monte de assistentes fazendo tudo por você e todos os acionamentos passando por infinitas validações para agradar ao gosto de todo mundo com o mínimo de esforço e o máximo de comunicabilidade, né? Exceto algumas coisas que hoje os carros são muito sedados. Aqui não, aqui o carro ele tem o seu, vamos dizer assim, a sua manha, ele exige aí que o seu traquejo, né? Então exige um pouco de força, mas não muita, tem um certo timing, né? Vamos dizer assim, na hora de você puxar o volante para dentro, entrada de curva. Aliás, isso é uma coisa que impressionou bem aqui no Opala, foi a resposta de direção muito boa, direção sem assistência nenhuma. Eu te falo que ela está desmultiplicada na dose ideal aqui, então não é como, por exemplo, do Maverick ou do Dodge, né? Que você tinha que virar muito para esterçar. Aqui você esterça, lógico, mais do que no carro atual, mas muito menos do que eu esperava. Um peso bom, ajuda também os pneus diagonais, né, mais antigos aí, são mais fininhos, né, e até impressiona em um bom sentido. Os freios são a tambor, né, então a questão aqui é mais a gestão de temperatura. A carga do pedal é bem parecida com a de um carro atual também, isso impressiona também em outro sentido, né. Mas não dá para abusar muito justamente por essa questão de gestão de temperatura, né, que é o sistema fechado, né. Então agora a gente vai subir, agora o motor vai penar um pouquinho, né? Vai esquentar um pouquinho seguramente. Nem vou aliviar, vamos ver que você vai aqui, Opala, vamos lá. Que massa, hein? E isso é uma coisa muito interessante dos pneus diagonais, né? Eles dobram muito mais do que o normal, então o carro ele dança sobre os pneus, né? Então não só a trajetória da banda de rodagem, né? O ângulo de deriva, né? É muito maior, mas a própria carcaça do pneu dobra muito mais embaixo da roda, então ele faz a curva em dois tempos. Você como se tivesse uma mola na horizontal, vamos dizer assim, né? O carro ele escorrega literalmente dobrando os pneus, então ele tem essa movimentação transversal também, né? Isso é muito interessante, foi muito gostoso de sentir aí. E olha, chegamos aqui em cima com a temperatura até que na mesma posição, então surpresa positiva aí. Esse motor ele tem um detalhe assim que é interessante, talvez não muito no bom sentido. Como muita gente no meio sabe, né? Nossa, esse cara vai, meu. Acho que era o Takumi Fujiwara ali no caminhão de concreto. Muita gente sabe, né? Esse motor aqui ele é um derivado
do motor 6 cilindros, né? Então ele compartilha inclusive o mesmo diâmetro e curso, né? E o motor 6 cilindros, como vocês viram lá no vídeo do Cabeçote, né, que gravou com o Márcio Maia, ele é a terceira geração do Chevy Six Inline, que nasceu em 29, né, aquele famoso Stove Bolt. Essa terceira geração trouxe uma série de evoluções, né? Passou a contar com 7 mancais em vez de 4, uma série de evoluções técnicas, o motor ficou mais leve, etc, né? Mas ainda é um motor de concepção mais antiga, né? E eu tô falando isso porque é um projeto que nasceu em 62, né? Essa terceira geração daquele motor, que é esse aqui, né? Só que aqui é a versão 4 cilindros. Esse é um projeto americano também, tá? Essa versão 4 cilindros foi feita pro Chevy 2, veículo que passou a ser conhecido aí algumas gerações depois como Chevy Nova, né? E o que acontece? Quando eles fizeram os 6 cilindros, o motor super suave, né? O intervalo de ignição é curto, as forças atuantes no virabrequim são melhor balanceadas. Quando transformaram esse motor aqui no 4 cilindros, que é o que a gente tem aqui, o 2.5, de 3.8 para 2.5, cara, ficou um motor áspero pra cacete. Dá pra ouvir, você sente no pé, você sente no corpo essa vibração. É um motor áspero, que é interessante no sentido da experiência, mas, cara, é um motor que você sente que ele não está confortável em rotações mais altas. Então é um motor meio engraçado, assim. Parece um pouco um motor de Jeep, como acabou eventualmente virando, né? Então é uma pegada diferente, tanto que esse aqui é um 153, como ficou conhecido, né? Depois, quando ele virou um 51, né, em 74, eles aumentaram o diâmetro do cilindro e usaram bielas maiores, enfim, reduziram o curso do motor, justamente para a biela trabalhar menos angulada, né, ter menos carga lateral na parede do cilindro, o motor fica mais suave e também com menos vibrações, né? Olha, botaram uma lombada aqui. Aqui é a entrada do distrito industrial. Vou fazer uma voltinha aqui. Então, esse cara aqui em específico foi o último ano, né, do motor 153. É um motor áspero pra caramba, mas não deixa de somar aí pra experiência. Eu até gosto do fato de curtir esse carro com motor 4 cilindros antes de fazer o swap para os 6 cilindros e tudo mais, preparado. Então a gente vai curtir um carro 100% original, que é essa experiência que eu estou fazendo questão de cristalizar para vocês agora. E depois a gente vai conhecer aí o lado rebelde da história, com outros pneus, outra suspensão, motor canhão e tudo mais, que a gente vai falar inclusive no próximo vlog aí, né? Mas de forma geral, pessoal, dirigir um carro antigo é uma experiência que exige muito mais dos seus sentidos. E como eu falei na introdução, né, cansa mais o corpo em certo sentido, mas ao mesmo tempo é muito mais revigorante, você se sente muito mais conectado com tudo, né? Então é uma experiência muito, muito prazerosa. Então eu acho que é até difícil de descrever em palavras alguma dessas sensações, porque envolvem o prazer de estar aqui, o visual, o tato, o olfato, as vibrações. Eu acho que essa que é a grande parte que eu queria falar e não disse ainda. As vibrações, eu acho que é o departamento onde você separa muito bem um carro antigo de um carro atual. Tanto que um carro de corrida, né, mesmo um atual, por dispensar todos esses luxos, né, ele acaba lembrando muito mais um carro antigo em vários sentidos, né? Então é isso, você reduz a marcha e a rotação está um pouco mais alta agora, você sente o seu pé formigando, porque, enfim, o isolamento ali, os coxins, o próprio trabalho do motor, né? Você sente tudo muito mais. Você sente vindo aqui pelo túnel, né? O calor começando a subir, né? Então, tudo isso vem um pouquinho de muito leve aqui nesse carro, e alguns vem mais, o cheiro da combustão do motor, né? Tanto que carro antigo não é exatamente o favorito das esposas que não gostam disso, porque todo mundo sabe quando você andou de carro antigo, você chega defumado, né? Então tem tudo isso faz parte aí do grande barato, do tesão de curtir um carro antigo. Tá falando a parte de direção aqui, uma coisa que é interessante, como eu falei, ela tem um peso que até impressiona positivamente, né? Você faz um esforço, ela é comunicativa até em certo ponto, mas ela não é tão desmultiplicada, então não é que virar um monte de vezes pro carro virar, né? Mas uma coisa que dá muito trabalho aqui na direção é justamente essa combinação de sistema de direção antigo com os pneus diagonais, né? Os pneus diagonais, eles copiam muito texturas e ranhuras do asfalto, inclusive algumas que você não consegue ver a olho nu, você teria de estar a pé ali, olhando de perto para entender o que o pneu está copiando. Então, se você deixar o carro em linha reta, você vê que toda hora tem que ficar fazendo várias pequenas correções aqui
para o carro seguir a trajetória retilínea, né? Isso vale inclusive para curvas, né? Então é aquela coisa de curva em 2 tempos que eu falei, né? Você chama o volante, aí ele dobra em cima dos pneus, os pneus dobram embaixo das rodas, aí ele apoia, aí você tem um segundo tempo da curva para você entender ali a atitude do carro. E é engraçado que esse carro ele vem descrevendo um arco com a traseira, como a gente viu ali, né? Há uns 5 minutos, eu tive que até voltar um pouco o volante. E isso é um maravilhoso sinal em termos dinâmicos, né? Então esse é um carro que eu sei que tem um potencial histórico todo aí, né, de competições, já prova isso, mas sentir isso aqui no corpo é outro esquema, né? Outros 500, né? Então, que experiência legal que é, assim, um baita no prazer, como imaginei que fosse, seguramente o nosso passeio mais lento na Estrada dos Romeiros, ao mesmo tempo um dos mais divertidos, um dos mais legais. E essa sensação de máquina, né? Não de gadget, né? Não de... Você realmente sente que está operando uma máquina. Então, na fase fria do motor, ele é áspero, mais áspero do que isso, né? Na hora que você vai operar esse câmbio aqui na coluna, você realmente sente os engates. Como eu falei, exige alguma força, mas ao mesmo tempo leveza, um certo traquejo na hora de manipular. Então, tudo isso é muito envolvente. Acho que essa é a grande coisa do carro antigo. Você se sente bombardeado sensorialmente e você precisa reagir a algumas coisas que o carro precisa que você faça. Então ele não faz tudo sozinho, ele não tenta se antecipar a você, ele não te trata como uma criança mimada, ele te dá uma responsabilidade maior na hora de dirigir. Tanto que, cara, coisa mais difícil de você fazer a bordo de um carro antigo é você ficar se distraindo. Tá ali dirigindo, vibrou o celular, pega o celular para ver mensagem. Não, porque o carro ele tá requerindo a sua atenção o tempo todo. Então, em algum sentido, eu diria que ele é até mais seguro, porque você realmente tem que estar focado na atitude de dirigir. E olha só como isso é interessante, né? Então você pega carros hoje que estão querendo servir cada vez mais a bandeja para o motorista, e nós somos humanos, né? Então se o carro está fazendo tudo pra gente, a gente vai procurar ocupar o nosso cérebro com outras coisas, né? Então o cara vai pegar o celular, vai começar a mexer no multimídia, vai procurar música favorita, playlist vai mudar. Então é louco isso. Agora num carro seco, mecânico, com rota imperfeita, e imperfeito em vários sentidos mecânicos, você tem que estar focado aqui no ato de dirigir, né? Então isso é muito interessante. Então vamos subir aqui a curva AE agora, botar esses pneus para dobrar um pouquinho de novo, e olha só que coisa interessante. Porra, a gente aqui sei lá, a 90 km por hora e o carro vindo com a traseira justinha, meu. Olha, essa é a surpresa que eu realmente não esperava tão cedo, vamos dizer assim. Eu imaginava que eu fosse ter alguma coisa desse tipo já com uma mola melhor, pneus melhores. E aí entra aquela coisa da engenharia da época, né? Então você vê como um projeto é bem ajustado, né? O carro faz curva direitinho em termos de balanço dinâmico, não de aderência lateral. Melhor que enormidade de carros atuais, justamente porque hoje você tem essa coisa do projeto tentar mimar o cara numa situação mais segura, né? Então parte do pressuposto realmente que o motorista não sabe o que está fazendo, então o carro ele fica mais amarrado de dianteira. Aqui não, né? É um projeto realmente já mais correto dinamicamente, e por isso para algumas pessoas pode ser mais inseguro, né? Mas acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho do gosto do que é experimentar um carro antigo, embora uma enormidade de experiência realmente você só possa sentir aqui na prática, né? Porque justamente as questões mais sensoriais. E eu fico pensando, é lógico, né? Dirigir ele assim, original, já divertido, já faz um bem danado e tudo mais. Quando eu conheci a outra face, né? O lado dark side, aí, vamos dizer assim, num carro com potencial como é o Opala, aí vai ser uma outra miríade sensorial, aí vai ser um outro esquema, um outro universo que a gente vai conhecer juntos. Então é isso aí, pessoal, nos vemos na próxima aí, valeu demais, deixe seu comentário aí, se você não assinou o canal ainda, por favor, assine, e nos vemos na próxima. Valeu, gente!